né? Que se a gente colocar aqui, que já aparece a dicotomia entre penosidade e utilidade, né? Das pessoas da organização da tecnologia. Quer dizer, as pessoas têm esforço, que custa muito sério para elas, e o desempenho, que é uma coisa que é legal. Mas a gente tem que contrabalançar esforço e desempenho. Ter o melhor desempenho possível com o menor esforço engajado e, nesse aspecto, eliminar a penosidade. Na tecnologia, você pode ter uma coisa que nós estamos sofrendo aqui no nosso caso, nós estamos com o endereço de administrador que está momentaneamente sem condições de acessar, então nós estamos subsumidos, a gente não consegue fazer coisa que a gente não é administrador do sistema que a gente está operando. Estamos com problema. Agora, tem a funcionalidade. Ainda assim, a gente está conseguindo dar jeito de fazer a funcionalidade. Nesse caso, novamente, a contribuição do Guilherme é uma alternativa que a gente está conseguindo. E os trabalhadores criam alternativas quando as coisas estão emperradas. Isso aí é um negócio, ao mesmo tempo, interessante, mas para alguns é muito perigoso, sobretudo quando a gente fala de lidar com tecnologias perigosas. Mas, em qualquer que seja a situação, essa ideia de você ter um modo operatório que atende melhor às necessidades, com parte do treinamento, parte das ideias básicas da tecnologia, mas com alguns aperfeiçoamentos, é uma coisa interessante, porque isso o ergonomista consegue localizar bem e muito bem. E a organização, por outro lado, ela implica para o trabalhador, num nível de exigência que pode ser alto, mas se ele conseguir equilibrar bem essas coisas, vai ter um nível de produtividade que também é razoável. O objeto o curso da ação, né, é o que nos permite colocar numa dada situação de trabalho, que nem essa moça que trabalha no encapsulamento de medicamentos na indústria farmacêutica, uma situação dessa, a gente vê claramente o que é tecnologia, o que é organização e qual é o engajamento da pessoa. Para começar, ela está com o braço em duas condições diferentes, verificando uma coisa mais aqui ao alto e com o olhar dirigido para uma região. Esse é o aspecto do engajamento da pessoa. Nesse aspecto, a gente vê uma conotação cognitiva, que ela está examinando isso aqui para verificar alguma coisa que ela precisa saber para operar corretamente. Até aí está certo. A tecnologia é essa esteira, esse mecanismo que caminha, leva as coisas daqui e lá e tal, está muito bem. Agora, onde é que está a organização dessa fotografia? Essa é uma pergunta que pode ser feita, né? E eu posso explicar meu ponto de vista. Por exemplo, a organização poderia espaçar um pouco mais essas capas, em vez de botar assim a cada uma polegada da outra, podia espaçar um pouco mais, daí para examinar com mais tranquilidade. Isso, naturalmente, iria implicar que no final do dia nós teríamos menos cápsulas prontas para ser empacotadas. Mas é um compromisso que tem que ser feito. Ou a gente faz as coisas um pouco mais devagar e melhor e mais bem feito, ou você faz mais rápido com o risco de acontecer algum tipo de coisa. Lembremos que aí são medicamentos. Medicamentos embalados corretamente podem causar problemas muito sérios para fora e é uma grande responsabilidade do fabricante. Então, quer dizer, para algumas coisas, talvez a gente consiga argumentar que o espaço aumente. Para outros, talvez a argumentação para aumentar o espaço tenha que ser construída de outra maneira, porque o nosso argumento talvez não seja o mais adequado. Seja como for, a ideia do ergonomista é basicamente trabalhar com linha de tempo. O tempo não é uma coisa estranha para o ergonomista. Nós vamos tentar organizar o que a gente está fazendo, ações de trabalho no tempo, para ter uma leitura coerente, depois poder aplicar uma série de ferramentas que vão nos permitir entender melhor como é que isso aqui funciona no tempo. Se a gente juntar isso aqui ao espaço que está aqui, nós temos uma visão do que engenharia de produção se chama layout, é uma coisa importante. O layout tem que ser uma coisa muito adequada para o processo de trabalho. Então, nós temos que pegar as ações de trabalho e entendê-las do ponto de vista dos impactos e dos aspectos, ou seja, impactos sociais em saúde e segurança, impactos técnicos em qualidade e produtividade. Essas ações de trabalho, para atender a esses dois ditames, formam o que a gente chama de carga de trabalho. É a carga de trabalho que vai nos
permitir fazer essa relação com o técnico e com o sócio, e a metodologia tem que ser capaz de capturar isso, que é muito importante. Agora, não somente isso, nós temos que saber tentar encontrar as explicações nos aspectos, ou seja, nas capacidades e limitações dos operadores, pode ser que estejamos pedindo coisa acima da capacidade do jeito que ele não vai fazer, e da limitação que ele não vai conseguir, acima do contexto que ele, né, o contexto de hora local, porque tem dias que as coisas estão encaminhando do jeito mais tranquilo, tem dias que já começa tudo mal. Né? E sobre o trabalho em si, mais você tem trabalhista, normas, equipamentos, contratos, uma série de coisas que também tem que se funcionar direito. Você não pode pedir um engajamento total, né? A pessoa cujo contrato está mal esclarecido, está mal feito, parece aquela coisa do time de futebol, né? Você não paga o salário de 3 meses, fala, ó, hoje vocês têm que se matar em campo, senão a gente está ferrado, né? Acho que é meio difícil você pensar isso em termos profissionais, né? Bom, e aqui, essas relações permitem esse quadro, de conseguir transformar esse quadro numa redação, numa descrição do que é o trabalho que está sendo feito aqui, a gente consegue ir entendendo e poder escrever um relatório sobre o trabalho que está realizado e, a partir dele, projetar ou sugerir uma série de recomendações. Que aqui são os objetivos da ergonomia. Trabalho obrigado, como fonte de velocidade, desprezar a variabilidade como fonte de inutilidade e pelosidade, considerar a variabilidade do sentido até de aumentar a utilidade, adotar flexibilidade para reduzir a pelosidade, imaginar com resiliência para você poder incrementar a qualidade. Se você der margem, der folga, der capacidade de se amoldar, você certamente vai estar produzindo com mais qualidade. Isso aí forma uma ergonomia de alta qualidade. Resiliência, colaboração e participação. Bom, ô Zé, a gente pode fazer uma primeira pausa agora? Qual é a sua opinião? Passou 10 minutos. Faz 30 minutos, né? 20, né, que você falou? Era 20 no início. Passou 30, né? Passou 10. Ah, tá. Meu relógio aqui. Tem 10 minutos que eu estou falando, é isso? Tem 10 minutos que eu entrei na sala. Ah, tá bom. Não, tá bom. Então vamos fazer então mais um segundo molde, né? Eu vou trocar, talvez vou trocar aqui um pouquinho a tela, deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver aqui. É isso. Bom, prosseguindo. Se nós estamos falando de revisão metodológica, nós temos que deixar assim, assentado de vez para vocês o que é o conceito de metodologia. É importante que a gente faça essa colocação, a gente já foi isso, mas porque não é para usar essa novela que está passando aí, não é um Pereirão e sua caixa de ferramentas. São pessoas que vão estudar cientificamente o trabalho. O nosso trabalho não se resume a usar ferramentas, mas se resume a planejar uma intervenção onde dentro delas tem ferramentas que nos informam uma série de coisas para o que elas conseguem informar e tem uma série de criatividades e de invenções e até inovações feitas pelo profissional naquela realidade específica que os permite fazer assim uma descrição do trabalho mais enriquecida, melhor, mais encorpada, mais bem estruturada, mais bem argumentada, e com essa descrição encaminhar recomendações. E por que é importante? Porque, vejam bem, todas as empresas têm suas organizações, tem a tecnologia, elas funcionam, estão funcionando. A gente não está indo para criar uma nova empresa. Quando for criar uma nova empresa, chama-se ergonomia de concepção, que é um capítulo
que vamos discutir um pouco, não falar de consultoria, porque são contratos diferentes. No paradigma básico, nós temos que examinar a situação existente. Mesmo se for para fazer um projeto, é bom que o ergonomista crie e estabeleça suas referências, suas situações de referência. Porque, de outra maneira, ele é enviado para uma situação de referência, que é uma referência do ponto de vista unicamente pastoral. Ó, já tem uma fábrica lá que funciona, copia ela e traz para cá. O ergonomista que entrar nesta canoa furada, torça para não perder o remo, porque com o remo ainda consegue se salvar, mas sem o remo ele vai afundar junto com a canoa. Porque certamente é a péssima opção. E por que é uma péssima opção? Porque o ergonomista tem que criar os seus referenciais do que é um trabalho bem feito, do que é um trabalho de qualidade, o que é um trabalho que não é penoso, mas ao mesmo tempo que permite um desenvolvimento e uma grande utilidade. Recentemente, nós vimos um pessoal que está estudando o transporte, a remoção de doentes através de pequenas lanchas. E tem várias situações no Brasil, lógico, no Amazonas, isso aí tem muito, mas também tem aqui no Rio de Janeiro, na Baía de Sepetiba, entre a Ilha Grande, regiões de Paraty, que as pessoas não têm acesso rodoviário, então são utilizadas essas lanchas, ou melhor dizendo, ambulanchas. Isso também tem na Baía de Todos Santos, na cerca de Salvador, isso também é muito utilizado, e outros lugares podem aparecer. Nós não vimos tanto assim nessa pesquisa a questão ribeirinha, só uma pequena incursão pelo São Francisco já nos mostrou, porque o problema é bastante grave também para as populações ribeirinhas, cuja melhor conexão é por via fluvial. Mais extremo, mas pelo interior do Brasil, Goiás, até Mato Grosso, existe muita navegação fluvial, em todo caso, mais do que a gente imagina, estando aqui no litoral. Né? Bom, as ambulâncias têm que existir, e teve um sujeito que teve o cuidado de reproduzir na lancha tudo que tinha dentro da ambulância rodoviária, o carro ambulância, aquelas, né? O cara fez igualzinho dentro do barco. Aí está dando tal que ele fez isso, e o pessoal estava todo contente da vida, conseguiu reproduzir igual a ambulância. Aí eu tive que fazer pergunta, sou professor de ergonomia, mas vem cá, e o que me garante que a ambulância que está em cima do carro é um bom objeto do ponto de vista da ergonomia, que satisfaz, que reduz a penosidade e aumenta a utilidade? Aí as pessoas, porque não? Quer dizer, não temos certeza, mas de qualquer forma, a referência que existe mais adequada para uma ambulância, que seria o disparate completo, seria a ambulância rodoviária. Mas também a ambulância rodoviária pode ser objeto de algumas melhorias, que aí teriam que se repercutir também na ambulância. E assim vai. Isso mostra a importância da referência. Quando for tomar uma situação como uma referência, certifique-se que ela é uma boa situação, que atende pelo menos a substancial melhoria nos aspectos que nós queremos fazer com as ações ergonômicas. Reduzir a penosidade, aumentar o desenvolvimento, a capacidade de desenvolvimento, portanto, a utilidade. Vamos tentar entender a ideia do que é metodologia. Metodologia tem dois elementos, método e logia. Cada uma dessas tem um sentido. O sentido de métodos é caminho, rota. Então, nesse sentido, metodologia é definir o caminho que você vai pegar. E loja vem do logos com significado de reflexão, regra e raciocínio. Então, uma metodologia deve ser contra as regras, mas refletir sobre quais são os melhores caminhos. Por que eu escolho uma situação A ou uma situação B? Se você for do Rio para a região dos Lagos, Cabo Frio, você tem dois caminhos. Você pode ir pela Via Lagos, que é uma via com pedágio, cara, com boas condições, etc., ou pode ir pela estrada antiga. Dependendo das suas condições, você pode tomar uma decisão ou outra. A decisão do caminho é uma séria decisão. Eu costumo fazer esse deslocamento com muita frequência. Tem vezes que eu vou para a estrada antiga e tem vezes que eu vou pela estrada nova, com pedágio. E minha decisão ela não é por conta apenas do aspecto pecuniário, que é lógico, o pedágio caro, você não gastar é interessante. Tem outros fatores que formam que eu tomo uma decisão de tomar um caminho ou outro.
E essas decisões dependem de quê? Do contexto e da forma como eu estou interagindo com a viagem. Se for mais de tarde, de noite e tal, eu vou preferir a estrada pedagiada, que ela me dá melhores condições de trânsito. A outra é mais insegura. A rodovia pedagiada tem